Imagina um pedacinho de papel que a cada 4 anos ele vira uma febre mundial e movimenta bilhões. Essa é a Panini. É a gigante por trás das figurinhas da Copa. Mas quando a festa acaba, a empresa ela encara um deserto de vendas de mais de 1.400 dias. Como ela sobrevive? Nesse vídeo eu vou revelar as estratégias que a Panini usa para não quebrar e como qualquer negócio pode se inspirar nessas lições para lucrar também com a sazonalidade. Já pensou num problemão que seria ter uma loja que só vende panetone? E em novembro, dezembro, o caixa não para, certo? Ótimo. Aí você é o rei do Natal, mas e dia 2 de janeiro, em março, em julho? O seu negócio que antes bombava ele acaba virando um deserto. Só que as despesas, como aluguel e salários, eles continuam chegando e os clientes eles acabam sumindo. Esse é o drama que qualquer negócio sazonal, lojas de biquíni de inverno, fabricantes de ovo de Páscoa em abril, todos enfrentam o mesmo desafio. Como sobreviver ao vale das vendas que vem depois do pico? A maioria não sobrevive. O caixa ele seca, as dívidas acumulam e as portas se fecham. Agora imagine esse mesmo problema, só que numa escala 1 milhão de vezes maior. Imagina que seu pico de vendas ele dura só algumas semanas e só acontece a cada 4 anos. Esse é o dilema da Panini. Durante a Copa do Mundo, a empresa ela vira o centro do universo. Mas e no dia seguinte? O que vai acontecer? Enfim, o mundo ele para de se importar de repente com figurinhas? Como uma empresa desse tamanho ela paga as contas e mantém uma operação global funcionando por mais de 1.460 dias de baixa temporada? Parece loucura, mas é aí que a genialidade do seu modelo de negócio aparece. A origem de um império de papel. Para entender como a Panini ela resolveu esse quebra-cabeças, a gente vai precisar voltar no tempo. Pensa na Itália no pós-guerra, lá em 1945, na cidade de Moderna. Os irmãos Benito e Giuseppe Panini, eles abriram uma modesta banca de jornal no centro da catedral. No início, eles eram distribuidores e em 1960 eles tiveram a grande sacada. Eles encontraram um lote de figurinhas de jogadores de futebol de uma editora de Milão, que tinha acabado de encalhar e eles decidiram arriscar. Compraram tudo, eles criaram seus próprios envelopes e venderam o estoque inteiro. Aquele sucesso ele acendeu uma luz. E se, em vez de vender figurinhas dos outros, eles fizessem as suas próprias figurinhas? Em 1961, nascia a editora Panini, e com ela o primeiro álbum de figurinhas do campeonato italiano. Foi um sucesso imediato. A primeira coleção ela tinha vendido 3 milhões de pacotes, e no ano seguinte o número ele saltou de 15 milhões, e depois, no terceiro ano, ele foi para 29 milhões. Os irmãos, que eles começaram numa banquinha, eles tinham encontrado uma mina de ouro. A virada de chave definitiva veio em 1970, com o primeiro álbum da Copa do Mundo, a do México, a do tricampeonato do Brasil. A partir dali, a Panini ela se tornou sinônimo do maior evento de futebol do planeta, criando um legado que atravessa gerações e continentes. De uma pequena cidade da Itália, eles construíram um império global de papel adesivo. O monstro da Copa do Mundo. A cada 4 anos, a Panini ela não só lança um produto, ela cria um evento cultural global, um verdadeiro monstro, como descreveu a BBC. Nos meses antes da Copa, a demanda ela explode. Em 2022 no Brasil, o boom ele foi tanto que faltou álbum e figurinha nas bancas, mesmo com a fábrica produzindo milhões de adesivos por dia. Varejistas relatam aumentos de até 347% no faturamento das bancas e 10% no faturamento anual de grandes livrarias. Tudo impulsionado por esse pedacinho de papel. O faturamento da empresa, claro, ele vai seguir esse ciclo. Para a Copa de 2022, a Panini ela registrou vendas líquidas de quase 720 milhões de dólares, e não é nem de reais, pessoal. Apenas com produtos desse evento. Se a gente colocar tudo isso num gráfico, a gente já vê um pico gigantesco a cada 4 anos e depois um vale profundo que vai durar mais de 1.400 dias. E aqui é que o problema ele realmente vira real. Como você gerencia uma empresa com um fluxo de caixa tão irregular, muita oscilação? Essa é a pergunta que tira o sono de muitos empresários. E um bom diagnóstico financeiro, um verdadeiro raio-x financeiro da sua empresa, ele pode te ajudar a responder tudo isso, mostrando os principais gargalos financeiros que você tem no seu negócio. Como planejar a produção, logística, investimentos, como você mantém mais de 1.000 funcionários e fábricas gigantescas quando a sua principal fonte de renda ela é tão pontual. Então já garante seu diagnóstico clicando aqui no QR Code ou no link da descrição. Dito isso, qualquer outro negócio já teria quebrado. Mas a Panini, ela não só sobrevive, como ela prospera. Então qual que é o segredo? Basicamente, existem 3 estratégias que essa empresa executa, mas muitas vezes em silêncio.
longe dos holofotes da Copa. A estratégia secreta 1. O Império contra-ataca com gibis. A primeira e mais óbvia estratégia da Panini é a diversificação inteligente, que a gente já colocou várias vezes aqui no canal. Se a sua fábrica e a sua rede de distribuição são feitas para imprimir e entregar papel em escala massiva, por que você vai usar ela só a cada 4 anos? É por isso que, quando você entra numa banca ou numa livraria, a marca Panini ela não só está no álbum da Copa do Mundo. Você vê ela nos gibis da Marvel, da DC, Homem-Aranha, Vingadores, Batman, Superman. Você a vê até nos mangás mais populares. E também tem os clássicos da Turma da Mônica, que eles passaram a ser publicados pela Panini, aqui no Brasil. Cada uma dessas linhas de produto ela gera um fluxo de caixa constante todo santo mês. Uma previsibilidade, e isso é muito importante. Enquanto o álbum da Copa é um grande boom, os quadrinhos eles são uma maratona do ano inteiro. Isso mantém as gráficas rodando, os caminhões na estrada e o mais importante, o dinheiro entrando nos 47 meses entre uma Copa e outra. Eles não só publicam, como eles adaptam lançamentos, formatos diferentes para atrair novos leitores. Essa estratégia ela não é aleatória. Ela usa a mesmíssima estrutura e expertise do seu negócio principal. Impressão, licenciamento e distribuição. Para você criar um produto contra-sazonal. É o jeito que a Panini encontrou para pagar as contas enquanto o mundo espera o próximo apito inicial, ou seja, a Copa do Mundo. Agora um ponto muito importante. Será que essa mesma estratégia vai se manter no futuro com essas novas mudanças? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve a quebra de 2 grandes livrarias, talvez as maiores do nosso país, como a Saraiva e a Livraria Cultura. Então as estratégias também precisam de adaptações. A estratégia secreta 2. O jogo não é a figurinha. Agora a gente entra no segredo mais profundo de todo esse negócio. Acha que a Panini vende o quê? Figurinha? Pensa de novo. A figurinha ela é só a ponta do iceberg. O verdadeiro negócio da Panini, o seu ativo mais valioso, é o domínio do ecossistema de licenciamento e distribuição. A Panini ela não é só uma gráfica. Ela é uma mestre em negociar e comprar os direitos de imagem mais cobiçados do mundo, como a FIFA, a NFL, a NBA, que começou agora no ano passado, a Marvel, a DC. Então isso levou décadas de negociações e investimentos para construir essa carteira de licenças. Então existe uma barreira de entrada muito grande para qualquer concorrente. Não é simplesmente imprimir um papel. Não adianta você saber fazer essa impressão, você precisa ter o direito de usar a imagem do craque ou do super-herói que as pessoas tanto amam. Isso é basicamente o modelo da Disney, que ela também tem esse diferencial. O segundo pilar é a sua rede de distribuição absurda. Os seus produtos eles chegam a mais de 125 países, eles estão nos maiores supermercados, livrarias, lojas de conveniência e principalmente na menor e mais distante banca de jornal da esquina. Fala a verdade, pessoal, a gente vê um movimento gigantesco nas bancas de jornais justamente nesses períodos, né? Fora isso, sinceramente, eu nem sei muito bem como essas bancas acabam sobrevivendo. Essa rede, que é quase onipresente, é um ativo bilionário construído ao longo de mais de 60 anos de história. Ou seja, eles fazem a mesma coisa há muito tempo, 6 décadas. Você faz a mesma coisa há muito tempo e vai melhorando a cada dia mais na entrega do seu produto ou do seu serviço para o seu cliente? Saiba que os empresários que ficam ricos de verdade, eles sempre ficam ricos com uma coisa e depois eles diversificam. Então vamos entender. A figurinha da Copa ela é tipo um blockbuster. Ela financia e fortalece todo o ecossistema. Mas é o ecossistema em si, a combinação de licenças poderosas com uma distribuição imbatível, que é o verdadeiro negócio. É isso que permite que eles peguem qualquer conteúdo licenciado, seja um filme, um herói ou até um mangá, e transformam num colecionável de sucesso, mantendo essa máquina funcionando com ou sem Copa. O jogo não é vender papel adesivo, é controlar essa cadeia por trás dessas impressões. A estratégia secreta 3. A fábrica de nostalgia. Agora, a terceira estratégia é a mais sutil e talvez a mais poderosa. A Panini ela não vende um produto, ela vende uma nostalgia, comunidade e também uma emoção de caça. Parece tipo a caça Pokémons. Ela transforma a compra de um simples envelope em um grande evento. Pensa na economia comportamental por trás de um pacote de figurinhas. A aleatoriedade. Você nunca sabe o que vai vir. Essa incerteza gera um ciclo de dopamina parecido com o de uma máquina caça-níqueis. É isso mesmo, pessoal. A alegria de encontrar uma figurinha brilhante, ela é viciante. E a frustração de chama repetida não é defeito, mas faz parte do jogo. As repetidas, elas são o combustível da interação social. Então, para você que tem filhos ou vivenciou já isso, né, em algum momento da sua história,
Você sabe como funciona aquela troca de figurinhas, né? O famoso tenho, mas esse daqui eu não troco, esse daqui é raro. Beleza, esse daqui eu troco. Vamos bater a figurinha e ver quem acaba conseguindo mais figurinhas um do outro? A Panini ela entende isso perfeitamente. E ela estimula esse comportamento com pontos de troca em shoppings, eventos, livrarias e escolas. É marketing praticamente gratuito. Ele é gerado pelos próprios consumidores. A empresa ela criou um produto que ele se promove sozinho, através de formação dentro dessas comunidades. Tem pais que colecionam dos anos 80 e 90 e hoje eles ensinam os filhos a colecionar. Eu mesmo tenho um álbum pessoal da Copa de 2008 e eu vou deixar aqui para vocês verem como é que foi. E eu completei esse álbum. Não tá num estado muito bom, mas eu guardei ele, hein? Álbum completinho. Olha, eu tava até escrevendo aqui os resultados dos jogos. Cara, que legal, que nostalgia, hein? Muito bom, ó. Olha. Caramba, vamos virar aqui, né? Cadê o Brasil? Aqui, olha só. Timaço. E essa conexão que passa de pai para filho, de mãe para filha e assim por diante, ela realmente é uma coisa muito legal que dinheiro nenhum compra e que concorrente nenhum consegue copiar de uma forma fácil. Quando você vende um ritual, não é um objeto. A Panini ela garante que a cada 4 anos a febre volte ainda com mais força. O twist, o fim de uma era? Mas todo império, ele enfrenta desafios. Não existe um império na história que não tenha caído. E a Panini ela tá prestes a encarar o maior da sua história. Recentemente, foi anunciado que a FIFA ela fechou um acordo com um novo parceiro de licenciamento, com uma empresa americana chamada Fanatics. Isso significa que a parceria de mais de 60 anos entre a Panini e a Copa do Mundo, ela tem data para acabar. A Panini ela ainda vai produzir os álbuns da Copa de 2026 e 2030, mas a partir de 31, a joia da coroa ela vai entrar nas mãos de um outro concorrente. A empresa também ela já perdeu outras licenças que são super importantes. Apareceu numa notícia que os direitos para seleções como o Brasil, a nossa seleção, a Inglaterra e a Alemanha, eles vão ser transferidos para a TOPS, de propriedade da Fanatics já. Nos próximos anos, pessoal, está muito rápido. E esse é o teste de fogo que vai ser definitivo para as estratégias de sobrevivência da Panini. Será que com essa diversificação, com quadrinhos e outros colecionáveis, vai ser o suficiente para sustentar todo esse império? Tem a sua principal fonte de renda? Será que esse domínio da distribuição ele vai ser usado para lançar outros produtos que tenham a mesma força? Esse momento de adversidade é, na verdade, a prova final de tudo que a gente falou até aqui. Uma empresa que ela depende só de um produto, ou seja, da Copa nesse caso, ela estaria fadada à falência com uma notícia dessa. Mas a Panini, com a sua base diversificada, a sua rede de distribuição muito grande e a sua marca muito potente, tem as ferramentas para lutar e se reinventar. O futuro vai dizer se esse império de papel adesivo ele sobrevive sem o seu grande rei, mas a sua história até aqui já deu lições valiosas de como construir um negócio à prova de crises. Se você curtiu desvendar a estratégia por trás da Panini e quer ver mais análises como essa, não esqueça de curtir esse vídeo, já se inscrever no canal. Isso vai ajudar muito para que a gente traga e continue trazendo mais conteúdo de qualidade para você. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual álbum de figurinhas mais marcou a sua vida? E qual a outra empresa com um modelo de negócio genial você gostaria de ver por aqui? Deixa no seu comentário abaixo e eu vou responder você. A história da Panini ela é muito mais que uma história sobre figurinhas. Ela é uma aula de estratégia de negócios. E dela, a gente pode tirar lições para qualquer empresa de qualquer tamanho. Qualquer um pode aplicar. A primeira lição é crie o seu produto contra-sazonal. Se você vende sorvete no verão, o que você pode vender no inverno usando a mesma estrutura? Sopa, café, encontra algo que suavize essas suas curvas de receita, essa oscilação muito grande. Lição 2. Entenda qual que é o seu verdadeiro negócio. A Panini ela não vende figurinha, ela domina o licenciamento e a distribuição. Você vende roupa ou o senso de estilo e comunidade da sua marca? O produto ele é só o veículo. Lição 3. Transforme clientes em uma grande comunidade. O vício de colecionar e as necessidades de troca, eles criaram uma base de fãs leais para a Panini. Como você pode fazer os seus clientes interagirem entre si e virarem embaixadores da marca? Será que é pegando depoimentos? Será que é criando um produto ou um serviço interativo? Bom, a história dos irmãos Panini, que começaram com uma simples banca de jornal em Moderna, lá na Itália,
ela ensina que até o produto mais simples pode se tornar um grande império bilionário, com a estratégia certa. E nos mostra que a sazonalidade ela não precisa ser uma sentença de morte. Com inteligência, diversificação e um entendimento profundo do seu consumidor, um deserto de vendas ele pode ser apenas um terreno fértil para a próxima grande colheita. Então muito obrigado para você que ficou aqui até o final do vídeo. Sucesso nos negócios, empresário!